Bem, o primeiro-ministro de Israel, o chefe da autoridade palestina e a rainha da Inglaterra fazem isto. Os judeus fazem isto, os muçulmanos fazem isto, os hindus fazem isto, os budistas fazem isto, os pagãos fazem isto, os cristãos fazem isto, todos fazem isto. Poucos têm certeza de que funciona e menos ainda creem que ela seja necessária. O que é isto? Oração. A oração pode ser classificada como o primeiro produto globalizado da religião, não é não? Não importa a diversidade de religiões. Uma coisa em comum todas elas têm, é a oração. A oração é o ponto neutro de todos os credos. Ainda assim, é a prática mais mal compreendida e enganosa entre os fiéis de todas as religiões. Entender a oração é o desejo do coração de cada homem, cada mulher, de cada pessoa. Até os pagãos anseiam conectar-se com o divino e encontrar conforto, acesso e resultados. Entendê-la, portanto, requer um pouco mais de trabalho. Por que a oração parece não funcionar? Para responder essa pergunta, devemos primeiro entender a fonte, os princípios, a origem e o propósito da oração. O que é a oração? Por que ela é necessária? Por que oramos a Deus em nome de Jesus? Porque nem sempre a oração é respondida de maneira como esperamos. Quando devemos parar de orar? Que papel a fé desempenha nesse processo? Precisamos nos qualificar para orar? Se Deus é soberano e pode fazer tudo o que desejar, por que devemos orar? A oração afeta nosso destino? Para entender o princípio da oração, é necessário entender a mente e o propósito do próprio Criador. A oração é o resultado da estrutura de autoridade estabelecida por Deus entre o céu e a terra, como também fruto de sua fidelidade à sua palavra. A oração é tão simples quanto respeitar a autoridade de Deus. Isso porque a oração nasceu da providência de Deus para a vida do homem na terra. Isso aconteceu quando o Criador falou duas palavras durante a criação. Tenha ele. Essas palavras estão registradas no capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia. Observe. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Grifo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, 26 a 27. Tenha ele. Essas palavras são decisivas na compreensão do princípio da oração, uma vez que definem o relacionamento que o Criador pretendia e desejava ter com o homem e o planeta Terra. A ordem do Criador para o homem dominar a Terra foi estabelecida em uma declaração, mas os parâmetros desse domínio foram estabelecidos pelas palavras: tenha ele. Por essas palavras, o Criador definiu as fronteiras de seu direito legal de influenciar e interferir no reino terrestre. Isto é baseado no princípio da integridade de Deus e seu comprometimento com a sua palavra. Por que isso é tão importante? Por causa destes quatro princípios. Veja, o propósito de Deus é mais importante que nossos planos. Segundo, Deus colocou a sua palavra sobre si mesmo. Deus jamais violará ou quebrará sua palavra. A santidade de Deus é o fundamento de sua integridade e fidelidade. Esses princípios, esses quatro princípios, são essenciais para a compreensão da natureza e do propósito da oração. São esses princípios que tornam as orações necessárias. Seu comprometimento com sua palavra é a base do princípio da oração.
A palavra de Deus não é apenas a lei para o homem, mas é também chamada a lei de Deus. Isso implica dizer que cada palavra que Deus fala é lei para Ele mesmo. Deus submete-se às suas próprias promessas e seus decretos por causa de sua integridade. O fato de colocar sua palavra acima de todas as coisas, incluindo seu nome, é um princípio importante, porque um dos conceitos hebraicos para nome é o próprio ser. Aplicando-se esse princípio, Deus coloca sua palavra acima de si mesmo, submetendo-se aos ditames de sua própria palavra. Com efeito, todas as vezes que Deus fala, ele está voluntariamente obrigado a obedecer à sua própria palavra. Portanto, qualquer lei de Deus é uma lei para Deus. Ele é fiel à sua palavra, custe o que custar. Veja a cruz. Jesus se submeteu à morte por causa da palavra de Deus. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, disse ele na cruz. Então, custe o que custar, Deus zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Isso é muito importante. O homem é espírito dotado de um corpo físico. Portanto, somente espírito com corpos físicos podem legalmente exercer domínio sobre a terra. A oração, portanto, é a licença dada aos céus para influenciar a terra. A oração é a licença terrestre para a interferência celestial. A oração é o homem exercendo sua autoridade legal para invocar a influência do céu sobre o planeta. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, se-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 18 a 20. Portanto, cada ação divina na terra envolveu um ser humano. É histórico, basta ler as Sagradas Escrituras. Para salvar a humanidade do dilúvio, Deus precisou de Noé. Para a criação de uma nação, ele precisou de Abraão. Para liderar a nação de Israel, ele precisou de Moisés. Para trazer Israel de volta do cativeiro, ele precisou de Daniel. Para derrotar Jericó, ele precisou de Josué. Para a preservação dos hebreus, ele precisou de Ester. Para a salvação da humanidade, ele precisou tornar-se um homem. Como disse John Wesley certa vez, Deus nada faz a não ser em resposta à oração. A oração não é, portanto, uma opção, mas uma necessidade para o homem. Se não orarmos, os céus não podem interferir na vida da terra. É imperativo assumirmos a responsabilidade pela terra e determinar o que acontece aqui por intermédio da nossa vida de oração. Então, convido a descobrir seu poder, sua autoridade, seus direitos na Terra e a se posicionar para ser um canal de fé nos assuntos de influência celestial. O céu depende de você e a Terra precisa de você. Sem você, o céu não poderá e, sem o céu, a Terra não conseguirá. Lembre-se do maior pedido na oração do Pai Nosso, quando os discípulos pediram que ele lhes ensinasse como orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mateus 6, 9 a 11. Os céus precisam de sua importância, presença, para impactarem a Terra. Você pode fazer a diferença e mudar o curso da história se apenas entender o propósito e o poder da oração. Junte-se a nós nesta aventura para o coração da oração e veja seu poder de influência explodindo numa vida dinâmica de petições cheias de propósito para impactar a Terra.
Você pode dizer amém? Nascido de novo para viver eternamente.